Tá. Assim como o Pedro já mencionou, né, a dúvida dele, então, se mais alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat que eu vou respondendo, né? Então, no caso, a dúvida do, do Pedro, tu se refere ao arquivo PDF, certo? Não, tem que desenhar ele todo de novo, tá? Até dá para abrir o PDF, mas não é a nossa proposta, tá? E outra coisa, quando você abre o PDF, ele pode vir distorcido. Então, eu vou pedir para que vocês desenhem, vocês imprimam, meçam com a régua e façam o desenho conforme as medidas que vocês medirem com a régua, tá? Mas alguém tem alguma pergunta? No exercício de revisão do AutoCAD, parte do offset do retângulo, desculpa. Certo. Tu poderia. Deixa eu ver, Ana. Essa parte do offset do retângulo, tu diz na hora de fazer as paredes, certo? Pode abrir o microfone. Tá. Se é na parte de fazer as paredes, tá? Não importa muito a forma como você faz as paredes. Você pode fazer tanto com o offset, né? Que o offset acaba sendo a forma mais fácil, né? Na verdade, não importa muito o jeito como você faz, tá? Existem jeitos que são melhores porque são mais rápidos, existem jeitos que você consegue fazer porque você já está acostumado, certo? Mas no fim das contas não importa muito a forma como você faz, desde que apresente os desenhos da forma correta, tá? Então só isso tem que cuidar. Você pode, por exemplo, fazer uma parede, né? De uma forma um pouco mais demorada. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou abrir aqui o meu AutoCAD para mostrar um exemplo para vocês. Vou esperar um pouquinho. E você pode fazer uma parede, né, utilizando só as linhas, por exemplo, só utilizando a polilinha, né? Por exemplo, você pode fazer parede ligando a linha em modo orto. De que forma?
Você pode simplesmente utilizar o comando copy, né? E nessa cópia você pode dar uma distância de 15 centímetros para cima. Opa. Ó, aí aqui eu tenho uma parede. Vou conferir a medida de 15 centímetros. Da mesma forma, eu posso fazer uma parede com offset, né? Dei a distância de 15, aí só faço o deslocamento para baixo, tá? Aqui eu acabei de mostrar para vocês duas formas de fazer uma parede, não necessariamente com comando de offset, né? O resultado é o mesmo, só que os procedimentos são diferentes. O offset ele acaba sendo mais rápido porque se você faz um retângulo inteiro, você faz todo o contorno do retângulo, né? Você faz a cópia através do retângulo ou inscrita no retângulo original, né? Essa que é a diferença. No copy não, você vai ter que desagrupar o retângulo utilizando o comando explode e depois ir fazendo as cópias das linhas. É um pouco mais trabalhoso, mas sai o mesmo resultado. Tá claro? Uma coisa que é bem importante, né, que a gente tem que cuidar com o AutoCAD, porque tem muitas formas de fazer chegar no mesmo resultado. Mais alguma pergunta? O desenho das linhas das curvas, né? Quando você aplica essa pergunta da Raquel é boa, né? Quando você aplica o spline, né? Na hora de fazer o desenho das curvas, é isso, né, Raquel? Ah, o desenho em si da curva não precisa ficar igual, mas o que importa é que os pontos dos níveis da superfície topográfica, eles têm que ser interligados, né? Todos os pontos de nível 104, por exemplo, têm que ser interligados, tá? Isso é o que importa. Pedro está perguntando como faz o piso da sala, tá? A representação de piso, né, de material de superfície, nós vamos ver também no desenho arquitetônico, tá? Mas já vou adiantar para vocês, já que surgiu essa pergunta. Vou mostrar aqui no CAD como se faz. Nós aplicamos o comando hatch, tá? Que é o comando de achuras. Fazer um retângulo aqui. Pegar uma medida de um cômodo, por exemplo, de 8 metros quadrados, de 15 metros quadrados, tá? Vamos fazer um exemplo aqui com um cômodo de 5 por 3, né? Então, desenhar um retângulo. Cinco metros. 3 metros, né? Aqui eu já configurei o meu CAD em centímetros, né? Então, por isso que eu estou usando 500 para 300, ó, como vocês podem observar no Units, tá? Em centímetro. Gente, aqui, ó, quando forem fazer representações de cômodos, tá?
A área informada é a área interna, então o meu offset, ele vai ser sempre para fora, tá? Para eu poder fazer uma parede. Agora vamos representar o piso, né? Por exemplo, se eu tenho um piso de madeira, tá? Representado nesse ambiente aqui. E eu quero destacar o material madeira, eu quero diferenciar o material madeira dos outros pisos que eu tenho na edificação. Então, eu vou utilizar uma achura para poder diferenciar os materiais. Como que eu aplico achuras? Comando RET do AutoCAD. Aí eu tenho que selecionar uma área interna e delimitada e eu vou fazer a pintura dessa área, né? Eu vou achurar. No caso da madeira, ó, então aqui, quando eu for escolher a textura dessa achura, né, o padrão dessa achura, eu posso selecionar várias opções, ó. Então aqui eu tenho uma guia de padrões, né? Se é madeira, eu posso utilizar esse parquet aqui, por exemplo. Tá? Tem várias outras opções. Tem uma que é o wood, eu acho. Não tem, então eu vou utilizar aquele esse aqui do parquet. Ou eu posso utilizar linhas diagonais, tá? Vou utilizar esse aqui. Eu posso, por exemplo, botar uma coloração marrom para representar um piso de madeira. Terminei a minha achura, né? Ó, aí eu fecho a edição da achura e dou um OK, tá? Então é assim que eu represento materiais nas edificações, né? Através do comando achura. Tá claro? Gente, uma coisa que é importante, tá? Eu não sei se vocês viram ali no Moodle, eu já postei a aula de desenho arquitetônico, mas eu vou pedir para que vocês assistam essa aula, tá? Para a aula de quinta-feira, tá? Então, se tiverem alguma dúvida referente ao desenho arquitetônico e ainda ao desenho topográfico, então assistam essa aula de desenho arquitetônico a partir de quinta-feira, tá? Aliás, a partir de quarta-feira à noite, tá? Para que surjam dúvidas. Mas a prioridade na aula de quinta-feira vai ser responder as dúvidas referentes ao desenho topográfico, porque são as tarefas mais imediatas para entrega, tá? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre a parte de desenho topográfico relacionada a nivelamento de superfícies em taludes. Tá? Eu queria fazer uma nota aqui para vocês. Vou mostrar aqui a tela. Pedro, antes de responder a tua pergunta, só deixa eu fazer essa observação aqui. Tá? Vocês forem ver aqui no Moodle,
nas aulas de topografia, né, tem uma parte que ela não está nesses vídeos tutoriais, que é a parte de nivelamento de superfícies em taludes, tá? Para estudar essa parte, tá, eu vou passar só um vídeo prático, que é o vídeo desse link aqui. Eu já coloquei a observação, tá? Nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês agora na tela, ele tem todo o tutorial de como fazer o desenho da representação de nivelamento de superfícies através de taludes, tá? Todo o procedimento gráfico, né, de representação das superfícies em taludes, né? E esse vídeo está muito bom, então eu preferi não mexer nele, né? Ele está um tutorial muito bem organizado, feito por um outro professor. E esse conteúdo, né, de nivelamento de superfícies em taludes, só para eu mostrar para vocês onde que está nas anotações de aula, para que vocês possam se orientar melhor. Ele está aqui, ó, a partir da parte de perfil topográfico, tá? Parte do perfil topográfico, a gente pode tirar o perfil tanto aqui, ó, da superfície de curvas de nível, representada sem a poligonal, quanto da superfície representada com a poligonal, tá? Até, na verdade, a parte de superfícies de talude seria a partir do slide 32, tá? Esse exercício aqui, eu vou fazer ele rapidinho agora para vocês, para mostrar para vocês, tá? Bom, então, quanto à dúvida do Pedro, né, antes da gente voltar ali para o exercício de topografia, se tem uma alternativa para fazer sem imprimir. A princípio não, tá, Pedro? Tem que imprimir para poder medir com a régua os elementos desenhados. Porque se fizer, porque não tem como você ter as medidas em escala natural sem imprimir na folha A4, né? Mas a impressão é para ser feita numa folha A4. Bom, então eu vou passar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever, tá? Eu vou seguir adiante aqui com a parte do exercício de perfil topográfico, só para mostrar para vocês, tá? Como que nós extraímos um perfil topográfico. Então, aqui eu tenho a minha curva poligonal desenhada. Eu vou utilizar aqui a Layer 0. Para quê? Para fazer a captura de pontos do perfil topográfico, tá? Como que eu desenho o perfil topográfico? Eu vou primeiro desenhar duas linhas, uma referente ao eixo X e ao eixo Y.
E o que que eu vou fazer agora, né? Vou atribuir, tá? Então, aqui vai ser o meu eixo X, que é a minha medida horizontal, e aqui vai ser as medidas dos níveis, das alturas. Vou chamar de H. Na verdade, aqui eu vou começar do... Aqui eu vou começar do nível... Ó, o zero, na verdade, ele começa... De que ponto? Tá? Do ponto zero. Então, eu tenho que colocar... Começo do meu eixo, aliás, eu tenho que colocar o começo do meu eixo do menor, do ponto mais a leste, né, da minha superfície topográfica, tá? Então, eu vou alinhar o gráfico com o ponto 4, que nesse caso é o ponto que está mais a leste da minha superfície topográfica, tá? E qual que é o nível que ele começa? Começa no nível 98,8, tá? Então, eu vou marcar uma linha aqui, vai ter medida 0 e 98, 98. Acho que eu tenho que descer um pouquinho mais esse gráfico. Gente, isso aqui acontece quando a gente coloca o ponto em unidades relativas. Aí, caso queiram fixar, né, um tamanho, deixem em unidades absolutas, que aí quando dá zoom não atrapalha. Bom,
Então, nós vamos colocar aqui o gráfico do perfil bem embaixo. Aí nós vamos começar pelo ponto 0,98. Daqui a gente marca um tracinho. A gente pode prolongar agora o eixo com uma medida bem grande. Prolonga esse eixo também. Bom, e aí agora nós vamos colocar, subir sempre 1 metro, né? Copiar as marcações. 98, arroba, 01. Aí vai. Então, nós vamos fazer a marcação dos eixos, tá? A gente pode diminuir um pouco o texto para ficar mais legível. Utilizando o comando Scale. Outra coisa que a gente pode fazer para ficar mais legível, né? Notem que ficou muito desproporcional, né? O começo do eixo X. Então, o que que nós podemos fazer? Nós vamos levar isso aqui para cima. Nós vamos começar a contar os níveis a partir do nível 98, tá? Então, a gente pode levar o eixo X até o nível 98.
Gente, só para deixar claro, né, o que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Eu estou fazendo o desenho do perfil topográfico e o que eu mostrei até agora é que eu estou desenhando os eixos, tá? Eu estava tentando achar ali a escala correta e para a gente poder ter uma escala legível no desenho do perfil topográfico, o que nós precisamos fazer, tá? Nós precisamos verificar qual que é o nível mais baixo e colocar o eixo X, né, nesse nível de altura mais baixo, tá? Então, a gente começa o eixo Y do nível mais baixo, não do ponto zero, tá? Para que o eixo não fique muito desproporcional, né? Conforme da forma como vocês viram ali no desenho. E no caso do eixo X, aí nós começamos do local de partida do eixo X, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês novamente. Então, aqui, ó, o eixo Y a gente começa do nível 98. E cada tracinho desse representa 1 metro, tá? Já o eixo X, nós vamos começar do local mais a leste, né? Não é do ponto de partida, é do local mais a leste, tá? E seria no ponto 4. Então, nós vamos alinhar o gráfico, tá? Com o ponto, o eixo Y do gráfico com o ponto mais a leste, que seria o ponto gráfico. Que é interessante de nós usarmos o modo orto para fazer esse alinhamento. Aliás, no caso aqui o orto não dá, então tem que ser o Object Tracking, tá? Que seria esse comando aqui. Então, nós vamos fazer o alinhamento do eixo. Bom, então, ó, começou do nível 98, pois nós vamos fazer as cópias, tá? Se eu quiser copiar esse tracinho aqui, essa marcação várias vezes, eu posso utilizar também o comando array. O que que o array faz? É uma cópia matricial. Então, eu posso copiar objetos a partir de uma distância pré-determinada e várias vezes, né? E de que forma? Essa distância pode ser uma distância linear ou uma distância angular, quando eu seleciono polar, tá? Tem essa outra opção aqui que eu nunca explorei muito, então não sei falar para vocês. Então, vamos selecionar a opção retangular. Aí aqui eu posso configurar quantas colunas que vai ter a minha matriz, no caso eu quero uma coluna, e quantas linhas, né? Vão ter, ó, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Minha curva topográfica vai até o nível 110, né? Então, a minha matriz começa de 103 e vai até 110. Então, vou ter 7 linhas. Para quê? Para representar 7 níveis acima do 102, né? Quanto de espaçamento entre uma linha e outra? 1 metro. Terminei as configurações, fecho o array, tá? Então, dessa forma, eu fiz todas as configurações de linha
meu perfil topográfico. Eu posso encolher, então, o meu eixo, né, já que eu já fiz todas as marcações. E agora eu posso nomear os níveis, né? Copiei os textos, agora é só editar. Ah, eu vi que faltaram marcações no meu array, né? Eu posso selecionar o array e eu posso acrescentar linhas. Não tem problema nenhum. E para fazer as medidas horizontais, né? Como que eu vou fazer? Aí vocês vão passar, para poder fazer o perfil topográfico, então vocês vão passar uma linha, né? Para depois extrair as medidas horizontais, tá? Então nós vamos passar um plano de corte, tá? Que vai selecionar eu vou passar essa linha que vai representar um plano de corte e que vai pegar os pontos do meu perfil topográfico, né? Esse plano de corte ele pode ser passado em vários sentidos. Vamos pegar um plano de corte que pegue o máximo de pontos possível. Vou passar uma linha. Ó, aí que pontos que eu vou pegar no meu perfil topográfico? Esses daqui, ó. Tem que mapear com Object Snap. Tá para mapear ponto? Tá. Intersecção também. Vou pegar esse. Sempre com o comando point, ó. Esse. Ó, eu sempre seleciono onde a curva de nível faz intersecção com o plano de corte.
Esse aqui não pega. Aí agora o que que eu vou fazer, né? Como que eu vou representar o meu perfil? Eu vou levar uma linha horizontal, uma linha vertical até o meu eixo X. Ó, dessa forma aqui. E essa linha horizontal, ela vai ter que começar sempre nos pontos que eu marquei no plano de corte. E quais são essas medidas aqui do eixo X? Aí você vai ter que ver no gráfico, né? Aí vai ter que medir qual que é essa distância, tá? Então, a gente vai ter que medir qual que é essa distância. Aí teria que pegar o desenho, né? E medir a distância, por exemplo. Vamos selecionar o comando MIG Geon de qualquer medida entre esse ponto e esse, ó, 2,07. Qual que é a medida entre esse ponto e esse, né? Aí tem que ver a medida, aqui é 8,59, tá? Então, teria que começar de 8,59. Aí depois, qual que é a distância? Aliás, desse ponto até, vamos ver aqui. Vou passar uma linha. Onde que começa o meu nivelamento? Daqui até aqui. Teria esse daqui até aqui. 4,14. Depois de 4,14, eu vou colocar 2,09. Tá? E assim vai. Gente, até aí tudo bem? Alguma pergunta? Viewports e plotagem nós vamos ver no desenho arquitetônico, tá? Eu prefiro não mostrar ainda. São comandos referentes à impressão. As medidas ali tu diz do perfil topográfico, né, Raquel? Não, tem que ser no desenho, porque senão você não consegue fazer a referência dos pontos dessa forma aqui, ó. Você não consegue selecionar, transferir os pontos da curva poligonal para a curva do perfil topográfico, tá? Com linhas ortogonais. Se você fizer o eixo X, marcação das medidas horizontais direto no eixo X,
você não vai conseguir fazer essa transferência. O Pedro, se não é para fazer, então não faz, né? A ideia, eu, eu não quero mostrar os comandos de viewport e plotagem ainda, eu só vou mostrar no desenho arquitetônico. Então, nos slides, se eu não me engano, tinha uma menção a viewport e plotagem, tá? Mas eu já coloquei essa observação que não é para fazer, porque não é para fazer. Porque eu não quero mostrar isso para vocês ainda. Não precisa ser exatamente como está no PDF, tá? Vocês podem fazer tudo o que está no PDF, menos a viewport e a plotagem. Tá claro? Antes de responder a pergunta da Elisa, tá claro, Pedro? Não, é só não fazer a plotagem e viewport, porque isso a gente não vai ver ainda. A gente vai ver só no desenho arquitetônico, faz todo o resto. Isso. Tu pode fazer todos os outros procedimentos do desenho, menos a plotagem e viewport. No caso da Elisa ali, a Elisa está perguntando, né, da espessura das linhas. Essa parte é importante, tá? Porque existem duas formas de alterar as espessuras de linha no AutoCAD. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui da parede. Eu posso configurar as linhas aqui direto nas layers, né? Como que eu configuro nas layers? Seleciono a opção Layer Properties. Opa, eu não estou compartilhando a tela, deixa eu compartilhar a tela. Eu posso fazer a configuração das espessuras de linha utilizando as configurações de layer, na Layer Properties. Tá? E de que forma? Eu vou aqui, ó, espessura de linha, Line 8. Aí, no caso de parede, eu tenho que selecionar uma espessura de linha bem grossa. Eu vou botar 0,6. Está configurada a linha, tá? Antes da impressão. Se eu quiser configurar a linha na impressão, aí eu vou ter que acionar os comandos de plotagem que eu ainda não mostrei para vocês, tá? Que eu vou mostrar futuramente. E aqui na espessura de linha é importante destacar uma coisa, tá? Observem o seguinte, vocês respondam sim ou não no chat. Vocês estão vendo que a linha da parede está mais grossa que as demais, sim ou não? Aqui olhando para a tela do ambiente módulo. A Raquel disse que não. Alguém reparou alguma coisa diferente?
Não, porque assim, ó, por padrão, o ambiente model não aparece as espessuras de linhas. Para aparecer a espessura de linha, nós temos que usar o comando LW display. Aí eu vou ativar a opção ON, ó. Aí aparecem as espessuras de linha. Inclusive até a da Ashura está muito grossa, né? Então nós podemos alterar essa espessura aqui nas propriedades. Ó, posso aumentar. Eu posso deixar o espaçamento da Ashura menor, ou eu posso deixar maior. Né? Eu posso deixar forma de gradiente, posso deixar padrão. Posso deixar a Ashura mais transparente. Ó, aí já começa a ver configurações diferentes. Tá claro? Bom, que mais que... Gente, quanto ao perfil, vocês querem tentar fazer o perfil topográfico, não para entrega, mas para treinar? A linha de corte no perfil topográfico ela é aleatória, é um plano que você passa na curva poligonal, em qualquer posição. A ideia é que você escolha passar esse plano onde apresenta a maior quantidade de... que esse plano ele pegue a maior quantidade de curvas poligonais, para que você tenha um perfil, para que você consiga traçar o perfil de forma mais diversificada, né? Que apresente maior quantidade de níveis possível, mas não tem uma posição exata. Tá? Isso é que acaba sendo um pouco difícil mesmo. E é super importante que você marque os pontos, né, na hora de selecionar. Vou pegar aqui o layout. Na hora de passar o plano de perfil. Eu vou colocar aqui com uma cor diferente, só para dizer que é o plano de perfil. Se quiser dar uma ajeitada também, né? Ó, eu vou colocar essa linha aqui só para aplicar o comando trim. E apagar esses excessos. E para marcar os pontos da curva de perfil, ó, como que nós vamos fazer? Só para mostrar para vocês, se eu quero marcar um ponto nessa curva do perfil topográfico, eu vou copiar as linhas horizontais e eu vou marcar aqui, ó, nos níveis. Mas quais são os pontos que se referem a cada nível, né? Então, eu tenho que ver
Quais pontos faz referência? Ó, nessa primeira linha aqui que eu transferi para o gráfico do perfil topográfico, qual que é o nível da cota? 100. Então, ali eu vou marcar o ponto 100. Eu vou selecionar esse ponto e vou sair copiando. Fica mais simples. Essa segunda linha, onde que está? Qual que é o nível dela? O 101, né? Então, vou marcar o 101 aqui. Próxima linha, 102. E a próxima, 103, 104, 105, né? Então, aqui está subindo, né? Aqui é o 102, ó. 103, 104, 105. E aí, em seguida, 106, 7, 8. Aí o 9 não chegou a pegar. Então, só 6, 7 e o 8. Aí eu seleciono a spline para fazer o perfil topográfico. Tá feito meu perfil topográfico. Gente, tá claro? Alguém tem mais alguma pergunta? Só para constar, né? Onde que está esse conteúdo de perfil topográfico? Ele está aqui, ó, entre os slides 28 e 31. Em seguida, tem os conteúdos de nivelamento de superfícies topográficas, que se refere à parte do método, à aplicação do método dos taludes.
Caso tenham alguma pergunta, é só chamar, tá? Pode levantar a mãozinha, até se preferirem fazer a pergunta oralmente, tá? Vitor, eu não enviei ainda o projeto arquitetônico. Eu vou fazer isso depois da aula de quinta-feira, tá? Eu quero que primeiro vocês vejam os conteúdos de desenho topográfico e façam a revisão do AutoCAD. Mais alguém? Bom, vou deixar mais um tempinho aí vocês trabalhando, né? Se tiverem alguma pergunta, é só chamar aqui no Teams.
Gente, pode perguntar, tá? Que eu respondo.
Para quem já está indo, né, até, mas para quem tiver pergunta ainda, estou disponível aqui para responder. Tu confirmou o envio, Elisa? Porque se o teu arquivo, se confirmou o envio, aí não tem como. Ah, mas se bem que está no prazo, eu posso tentar abrir a tentativa eu posso tentar rever para ti a tentativa, tá? Vou fazer isso agora. Já que está no prazo, ainda tem condição de pedir. Qual que é a tarefa? É a tarefa de escalas e cotagem, a de revisão do CAD ou a de topografia? Escalas e cotagem. Ah, não tem problema não, eu entendi. Para quem não confirmou o envio, ainda consegue enviar no prazo, tá, João? O problema é quando confirma o envio. Né? Quando confirma o envio, é o envio definitivo. Quando não confirma, é porque está enviado em rascunho. Aí, se alguém esquece o envio, também não tem tanto problema. Se alguém não confirma o envio. Ah, não tem problema. Não, essa tarefa de escalas e cotagem não tem problema. As outras é que tem problema se entregar tarde, tá? É que essa
primeira tarefa ela tinha sido dada antes da suspensão das atividades, né? Eu só estendi um pouco mais o prazo para entregar até hoje. Tá, quanto à tarefa de escala de escotagem. Elisa, eu vou pedir para que tu tente enviar novamente. Era, era mais para revisar, tá? Essa tarefa aí das escalas de cotagem é para revisar o conteúdo, né? Mas para quem enviou vai ser computada a presença.
Ah, deu certo então, né? Ah, de nada.